O que é que aconteceu? A gente vai continuar falando do Zema porque o decano do STF, o Gilmar Mendes, ele enviou para o Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito das fake news, uma notícia-crime contra o Romeu Zema, que é ex-governador de Minas, como a gente viu, e atual aí pré-candidato ao governo da presidência da República. O Zema levou ao ar no mês passado um videozinho em que fantoches representando o Gilmar e o Dias Toffoli estavam conversando pelo telefone. Ele usou o IA para criar vozes que são bem parecidas com as dos ministros, né? E na fantasia deles ali, urdem uma trama criminosa. O Toffoli da ficção zemiana liga para o Gilmar, reclamando que a CPI quebrou os seus sigilos. Esse, então, pergunta qual é a razão. E o primeiro explica, embora que o conteúdo seja ele omitido. O boneco que representa o Gilmar diz para o outro que vai resolver tudo. E, em troca, pede que lhe seja franqueada aí uma temporada no Resort Taiaiá, onde se dedicaria aí à jogatina. E assim termina esse belo enredo do Zema, com o decano da ficção se aproveitando das vantagens que lhe teriam sido oferecidas pelo colega do tribunal em troca das decisões que ele tomou. E aí, Reinaldo, a gente tira duas coisas daí, duas perguntas. A primeira é, há crime nessa peça do Zema? E há quem diga também que o Gilmar acabou dando um tiro no pé e que não deveria ter representado contra o Zema. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Acho que deveria ter representado, representou e fez muito bem. O Zema está acusando o Gilmar de ter cometido um crime. Trata-se de difamação do Supremo, não há dúvida. Mas no caso do Gilmar, eu acho que está caracterizado calúnia mesmo. Está dizendo o seguinte, o Gilmar concedeu aquele habeas corpus que ele concedeu em troca de um benefício. Está caracterizado. E aí vem gente da oposição, vamos articular o impeachment do Gilmar. Impeachment por quê? Tentem, porque também isso passa pela regulação do Supremo. Que diabo é isso? É outra coisa que tem me incomodado muito. Nós estamos perdendo parâmetro. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não dá a ninguém o direito de cometer crime. Nem os senhores parlamentares, que têm imunidade parlamentar, no artigo 53 da Constituição, não existe imunidade para crimes contra a honra. Os crimes de calúnia, injúria e difamação não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Nem a imunidade parlamentar, insisto, dá o direito de cometer crimes. Crimes, de maneira geral, tampouco crimes contra a honra. Muito especialmente. Nesse caso, obviamente, é crime. E ele voltou a atacar depois. Disse, então, se for assim, vamos prender todo mundo que não gosta do Supremo. Ele entrou nessa agenda. E eu tenho visto notas abjetas, absurdas, compactuando com isso e achando que, então, alguém, um ministro do Supremo, ou qualquer pessoa, deva ser chamada de corrupta, que se lhe possa imputar um crime, claro, evidente, e não faz nada. Deixa assim mesmo. Seria uma manifestação de autoritarismo do Gilmar. Tem idiota escrevendo essas coisas, com a devida vênia. Acho o Gilmar autoritário, acho que o Supremo está indo além do que deve, acho que o Supremo... Fale o que quiser do Supremo e de qualquer poder. Agora, imputar crime às pessoas e elas deveriam silenciar? Mas por quê? Mas por quê? Isso vale para a imprensa também? Isso vale para jornalista também? Uma autoridade poderia... Porque, vamos lá, os jornalistas não são autoridades, não são figuras que têm cargo público, mas têm uma evidente autoridade pública, digamos assim,
a confiabilidade, vai começar assim agora? Vai ter ministro do Supremo dizendo: tal jornalista escreveu tal coisa porque deve estar levando grana de alguém. Se isso sai, o que vai acontecer? Além de ser um Deus nos acuda, certamente haverá processo. E com razão. Tem de haver mesmo. Agora, por quê? Por que um ministro do Supremo teria de ouvir uma coisa como essa? De um sujeito que transforma o seu rancor em categoria de pensamento. Né? O Zema, eu não... Como eu te disse, eu escrevi muito nesse fim de semana, né? O Zema lembra, com devido perdão à personagem, né? Porque o Zema está mais para na representação que eu fiz, está mais para o que o Shakespeare também chamaria, meu querido Rafael, de um clown, né? Do que propriamente a personagem Edmund da peça Rei Lear, né? Que era um filho bastardo. E na condição de filho bastardo, ele dizia, ele tem um momento lá que ele reflete sobre a vida, né? Ele diz, eu estou aqui, eu sou a força da natureza contra esses caras aí, contra a própria família dele. Quer dizer, a família dele tinha algumas obrigações que a tradição lhes tinha dado e que ele, na condição de bastardo, não era obrigado a seguir. Ele era um outsider nesta coisa toda. E, portanto, eles estavam presos a alguns padrões morais, ele, Edmundo, não. Então ele poderia fazer qualquer coisa. É mais ou menos o que o Zema faz. Ele se considera um outsider da política, ele diz não ser político, né? Ele sabe que os outros têm limites, inclusive ministros do Supremo, e ele acha que ele não precisa ter limite nenhum e que ele pode fazer qualquer coisa, né? Com devido respeito à personagem Edmundo, que, assim, é claro que fazer a comparação, isso de algum modo dá um upgrade no clown, né? Agora, ele tem que responder pelas coisas que ele fala. Se ele acusa um ministro de praticar corrupção, ele precisa agora demonstrar o que aconteceu. Ora bolas, é autoritarismo? Eu pergunto se os senhores, os jornalistas que entram nesse negócio, também eles acham que deve ser essa a campanha? Eu vejo associações de jornalistas sair em defesa desse daquele com razão, quando os jornalistas se transformam em alvos, e tem que defender mesmo. E muitas vezes nem é a defesa de um crime, mas de um eventual desvio da notícia, não sei o quê. É um horror ficar fazendo essas campanhas. Não tem que entrar nessa. Tem que fazer a defesa. Agora, um ministro do Supremo, porque é ministro do Supremo, deve ser chamado de ladrão e deve ficar quieto? Deve ser chamado de corrupto e deve ficar quieto? Deve ser caluniado e deve ficar quieto? Isso é uma aberração. Quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, fatalmente acabará, no curso da história, confundindo liberdade de expressão com crime, e isso não é mero trocadilho. Não? Confundir crime com liberdade de expressão já é grave, mas a liberdade de expressão, de algum modo, sobrevive. Agora, quem não faz essa distinção, lá adiante, o vetor pode ser o contrário. A liberdade de expressão virá crime. E aí é ela que vai para o vinagre. Porque já que não há distinção, A pode ser tomado por B, mas B também pode ser tomado por A. Né? E se alguém precisar, depois dou uma aula de matemática para explicar o que significa. As implicações da igualdade. Tá? Entre coisas de semelhantes.